Olá, meus amigos aqui do YouTube, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs, amigos, amantes da Palavra de Deus. Que neste momento o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este vídeo que vai falar sobre guerras no mundo espiritual, cujo tema do vídeo é Forças em meio à guerra. Nós vamos aqui falar das armaduras de Deus nesse vídeo, mas antes eu peço a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não é inscrito aqui no canal, que você possa estar aí se inscrevendo no canal, dando aí o seu like, aí compartilhando esse vídeo. Quando você curte o vídeo, dá o seu like, você está fazendo com que este vídeo venha a ser visto por mais pessoas ainda. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente, pois esta obra, ela tem a finalidade de proclamar, anunciar a palavra de Deus através da internet, através do YouTube, para que vidas possam ser alcançadas, para que o mundo espiritual venha a ser beneficiado, para que a sua vida venha a ser beneficiada através da santa palavra de Deus. Então, vamos meditar, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Muito bem, meus amigos, meus irmãos em Cristo, como vocês puderam observar a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo de número 6, do versículo 10 ao versículo 13, nós observamos a palavra do Senhor, que ela nos orienta que nós neste mundo, nós não estamos sozinhos. Aonde quer que um crente esteja, ali se torna uma batalha espiritual em sua vida. Vocês observem o cenário que eu escolhi, parece realmente um cenário de guerra, não é mesmo? Pois é, a vida espiritual, muitas das vezes, de muitos crentes, está parecendo, muitas das vezes, um cenário de guerra. Pois no mundo espiritual, como nós acabamos de ler e meditar na palavra de Deus, é como se fosse um campo de batalha. O inimigo das nossas almas, ele está a todo momento tentando nos tirar da presença de Deus. E para isso, ele tem as suas armas, eles têm as suas artimanhas. Como nós observamos na palavra do Senhor, que o inimigo ele é astuto, ele tem as suas ciladas, ele tem as suas artimanhas. Ele usa de estratégia para tirar o homem, para tirar a mulher da presença do Senhor. Mas acontece que o servo de Deus, a serva de Deus, eles têm a ajuda do Senhor. E através da palavra de Deus nós podemos encontrar forças, armas dadas pelos próprios Deus ao crente. Louvado seja Deus, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. A palavra diz que Ele é poderoso nas batalhas, Ele é varão de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que nós servimos, Ele é o varão de guerra. A Bíblia diz, aleluia, lá em Salmos 144, versículo 1. A palavra de Deus, ela nos diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestrou as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então nós observamos que Ele é aquele que dá uma peleja para os teus, uma guerra,
mas só que ele tem a finalidade também de dar as suas armas espirituais. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como vocês puderam ver aí na palavra santa do Senhor, no livro de Efésios, capítulo de número 6, do versículo 14 ao versículo 18, aí vai falar sobre as armas espirituais que nós temos da parte do Senhor. E como nós vamos obter essas armas? É através da oração, porque sem a oração nada nós podemos fazer. A oração, através do Espírito Santo, vai nos indicar o melhor caminho. A primeira arma espiritual que nós podemos encontrar na palavra de Deus é o cinturão da verdade, que o crente ele tem que viver a verdade, ele tem que falar a verdade. Louvado seja Deus, pois Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a vida do cristão tem que possuir a verdade, tem que ter o cinturão da verdade nessa armadura espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. A outra arma que nós podemos obter é a couraça da justiça, que está aí no versículo 14, a parte B. A couraça da justiça, nós observamos que um soldado no campo de batalha, ele tem que ter também a couraça, ele tem que ter uma couraça. Da mesma maneira, o cristão também ele tem que ter a couraça da justiça para proteger o seu coração, para proteger o seu corpo. O coração do crente tem que estar protegido, tem que ter então essa couraça. Então o crente ele tem que viver, ele tem que amar a justiça, ele tem que viver uma vida justa na sociedade, diante dos homens. Louvado seja Deus, tem que viver a verdade, tem que ser amante da justiça. Então nós observamos que nós já falamos de duas armas, de duas aí armas espirituais, de duas ferramentas que estão aí na armadura do cristão. A outra próxima parte dessa armadura é a sandália da paz, que está aí no versículo de número 15, calçar os pés com a sandália, com o evangelho da paz. O evangelho na vida do cristão, ele dá sustentabilidade, ele dá força para o crente. O cristão que vive uma vida baseada no evangelho de Cristo, ele está firmado na rocha que é Jesus. Pode vir a tempestade, pode vir todo o mal, mas ele está ali firmado na palavra, ele está firmado ali no evangelho. Ele tem que viver o evangelho. As pessoas têm que notar o evangelho na vida do crente, na vida do servo e da serva de Deus, o crente que está na casa do Senhor, mas as pessoas não veem nele o evangelho de Cristo. Este evangelho está faltando alguma coisa. As pessoas têm que ver o evangelho em você, as pessoas têm que ver o evangelho através da sua atitude. É a sandália do evangelho da paz na sua vida que Deus oferece para você através da sua palavra. É uma das partes principais da armadura de Deus, é o evangelho da paz, é calçar os pés com o evangelho da paz, é ter sustentabilidade na caminhada, é ter segurança na caminhada perante Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As armaduras de Deus, louvado seja Deus, a armadura de Deus é algo espetacular, que o apóstolo Paulo,
Ele nos mostra através da palavra. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, nós podemos observar aí, quando o apóstolo Paulo está descrevendo a armadura do cristão, ele diz agora que nós devemos também de ter conosco o escudo da fé. Todo crente em Jesus, ele é portador da fé, da sua confiança em Jesus. Louvado seja Deus. E a palavra diz aí no versículo 16, o qual poderá se proteger contra os dardos inflamados do inimigo. O que são dardos inflamados? São flechas inflamantes, são flechas ardentes, pois Satanás ele não brinca na guerra, ele não brinca na batalha, ele está a todo momento tentando tirar o crente, o cristão, da presença do Senhor. Neste momento que você está vendo esse vídeo, ele está tentando muitas das vezes te tirar da presença de Deus, fazendo com que você não venha ver esse vídeo até o final. Mas neste momento, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele faz com que você venha fazer uso do escudo da fé. Se eu estou aqui é porque a gente faz uso desse escudo que se chama fé em Jesus. Louvado seja Deus. É a parte de proteção, é a parte defensiva, é o escudo da fé. Nós observamos que o escudo, ele vai diante da couraça, ele protege o corpo também, ele protege contra as flechas inflamadas do inimigo, ele protege contra a bala, contra tudo aquilo que vem de mal na vida do crente, do cristão. Louvado seja Deus, pois aqui nós estamos falando de uma batalha, de um embate espiritual do crente com o reino das trevas. Então a próxima arma defensiva que nós podemos encontrar aí é o capacete da salvação. Nós observamos que o capacete é aquele que protege a cabeça. Então o crente, ele tem, aleluia, a proteção que é a sua salvação em Cristo Jesus. Ele tem a proteção, é o capacete da salvação. Isso é uma das partes principais também da armadura do cristão contra os ataques do inimigo. É o capacete da salvação. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, nós iremos falar aqui sobre uma das armas principais. Nós observamos que nós falamos aqui sobre armas de defesas que estão aí na armadura do cristão, mas agora nós iremos falar sobre uma das armas principais, que é a espada do Espírito na vida do crente. Aí no versículo 17, a parte B, fala sobre a espada do Espírito. O crente no mundo espiritual, ele tem que possuir essa arma. É a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, sendo aí conduzida através do Espírito Santo na vida do crente. Ele vai fazer com que o crente, com que o cristão venha manusear essa arma da melhor forma possível, que é a espada do Espírito na vida do crente. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Espírito Santo, ele vai te iluminar a usar essa arma. Então nós observamos, meus irmãos, que nós falamos aqui sobre a couraça da justiça que nós temos que ter nessa armadura espiritual, para que nós possamos enfrentar aí as forças espirituais aí da maldade nos lugares celestiais, porque o inimigo está a todo momento tentando tirar o cristão da presença do Senhor. Falamos também aqui sobre a sandália da paz, a sustentabilidade na caminhada do cristão. Falamos também sobre o escudo da fé, que nós devemos ter esse escudo para que possamos ter proteção contra os dardos inflamados do inimigo. Falamos também sobre o capacete da salvação. Falamos também sobre a espada, a poderosa espada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos aí a palavra de Deus que Paulo, ele continua aí no capítulo de número 6,
versículo de número 18, ele está falando: orando também em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós observamos, irmãos, como eu disse no início, para se obter essas armas espirituais aí, é necessário que você venha orar, pedindo a ajuda de Deus, que o Espírito Santo ele vai fazer com que você venha possuir essas armas. Você vai ter, meu irmão, o desejo de ler a Bíblia para possuir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai fazer com que você viva uma vida justa na sociedade, ele vai fazer com que você viva a verdade, e tudo isso você vai conseguindo através da oração. Louvado seja o nome do Senhor, pois o próprio Jesus disse para os seus discípulos: orai e vigiai em todo tempo, orai e vigiai. Ele disse para os teus, não era somente, muitas das vezes, não é somente ir aos cultos, não é somente, mas ele diz sempre na tua palavra: orai em todo tempo. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, eu fico feliz por você ter acompanhado esse vídeo até aqui, sabendo que nós vivemos num mundo de guerra espiritual. Por isso, onde eu escolhi esse cenário para falar sobre essa mensagem, parece realmente um cenário de guerra, parece um cenário de guerra realmente, mas acontece que no mundo espiritual as batalhas travadas é muito mais pior do que as guerras que nós vemos por aí. Tanto que no início desse vídeo eu coloquei umas imagens de guerra aí, mas só que no mundo espiritual a batalha é mais ferrenha, pois o que está em jogo não é a morte física, mas é a morte eterna, é a separação do homem e de Deus para sempre. Por isso eu te peço que a partir de hoje você venha pedir a Deus que Ele venha dar a você essas armas que nós falamos aqui nesse vídeo, que o Deus possa estar te abençoando, que você possa viver, orar mais, meditar mais na palavra de Deus, que você venha neste mundo possuir essas armas para estar firme e constante na presença do Senhor, como diz a palavra do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando então, meu irmão, a sua vida, minha irmã. Que Deus possa estar te abençoando grandemente. Você que não é inscrito neste canal, que você possa estar se inscrevendo, que você possa estar aí também curtindo esse vídeo, para que o YouTube venha aí indicar esse vídeo para mais pessoas, para que você através desse vídeo venha abençoar a vida de outras pessoas. Que você, meu irmão, meu amigo, fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.